Filipenses 2:9. É interessante que eu estava com esse texto no coração para pregar, mas eu pedi de Deus confirmação da palavra, e Deus deu a confirmação a respeito desse texto. É interessante como Deus trabalha. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome, olha lá, o nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem. Bom, nós já ouvimos um pouco, aprendemos um pouco, se não de uma maneira profunda, mas já aprendemos um pouco com a Bíblia, que faz parte da cultura do judeu, e fazia de uma maneira ainda mais intensa há anos atrás, quando a história bíblica estava sendo construída, fazer uso do nome para evidenciar alguma situação. Nós, por exemplo, vemos Deus trocando o nome do Abrão para Abraão, porque será pai de multidões. Quando Deus conversa, trata, faz a promessa para Abraão, que na época era Abrão, ele vem e recebe a troca do nome, pai de multidões. Nós vemos, por exemplo, o Jacó. O Jacó, quando nasce, ele recebe o nome de Jacó. Por quê? Porque havia um entendimento que esse nome ele levava a pensar a respeito de alguém que era meio que trapaceiro, alguém meio aproveitador, alguém que queria se aproveitar de uma situação. E o Jacó, ele nasce, ele é gêmeos do irmão dele, Esaú, e quando ele nasce, o irmão dele, o Esaú, nasce primeiro, mas logo depois ele já vem logo atrás, segurando o pezinho, segurando o calcanhar, segurando o irmão dele. E por esse motivo, a parteira que ajudou ali na hora do nascimento, quem participou na hora do nascimento, olhou e já logo identificou. Mas olha que espertinho, querendo passar na frente do outro, vai chamar Jacó. E significa há muita como que eu poderia dizer? Há divergências, às vezes, da forma como se apresenta o nome de Jacó. Porque um fala que é mentiroso, outro é sem vergonha. A turma arrebenta com Jacó por causa do nome dele. Na verdade, o nome, a ideia do nome, a intenção do nome é mostrar assim, olha, parece que ele estava querendo se safar de uma situação. Parece que ele estava querendo... Então, tem esse nome. O mesmo Jacó, nós vemos quando ele está voltando para casa, ele está resolvendo algo que dentro dele não estava resolvido. Ele queria resolver a questão, as pendências com o irmão, a pendência com a família. Ele está voltando, ele tem um encontro com o anjo do Senhor no vale, no Jaboque, do rio Jaboque, conhecido também como Val de Jaboque. Ele ali naquela luta
com Deus e com os homens, a Bíblia diz que ele tem o nome trocado de Jacó para Israel. Israel, porque como príncipe lutou, quer dizer, agora mudou o nome, já não é mais trapaceiro, aproveitador, enganador, usurpador, agora vai chamar príncipe de Deus, Israel. Então nós temos vários e vários nomes no Novo Testamento. Por exemplo, nós temos o Timeu, que é o Bartimeu, que era filho de Timeu, e por aí vai. Os nomes, eles são importantes. Os nomes, eles carregam a memória. Tanto que nós vemos ruas, praças, avenidas, próprios públicos, né? Os prédios públicos, seja de escola, seja de administração, que levam o nome de pessoas. Governador Pedro de Toledo, Avenida Armando Salles de Sales Oliveira. Aí tem Luciano Guidotti, presidente, fugiu o nome, Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente do nosso país. Prudente de Moraes, e vai. Os nomes, eles são marcados, eles são destacados. Nós temos hoje, você vê como que o negócio é, como que o diabo ele não perde tempo. Se na Bíblia nós vemos tantos nomes fazendo uma referência por alguma situação, alusão a episódios importantes na vida das pessoas, nós vemos tantos nomes estranhos, esquisitos, nome que não faz sentido, nome que não procede, nome que só contribuirá para as crianças serem zombadas na escola. Tantos nomes. Então, bom, enfim, acho importante a gente pensar por aí, né? Inclusive, quando tem gente que faz uma busca, tem gente que faz uma pesquisa, tem gente que não busca e não pesquisa nada e vai pondo nomes aleatoriamente, e há nomes que são ligados estritamente, são ligados assim, uma ligação muito forte às forças ocultas, vou dizer dessa forma. Então tem que tomar cuidado com o nome que eu vou pôr numa criança. É importante saber, entender qual a origem, da onde vem aquele nome. É importante. Tem gente que não se preocupa com isso. Tem gente que assiste novela, gosta da novela, põe o nome no filho ou da filha com o nome do ator ou da atriz da novela, e mal sabe que muitas vezes aquele personagem, aquele nome havia sido consagrado para uma entidade maligna. Mas as pessoas, via de regra, elas andam distraídas com o mundo espiritual. E nessa distração, às vezes, sem querer, elas acabam trazendo maldição para a vida, para a casa, para a família. Então, fica aqui na nota de introdução um alerta, um chamativo para que nós possamos prestar atenção nos nomes, e entender que os nomes, eles são dotados de grande importância e grande relevância. Aí na Bíblia nós fizemos a leitura do quê? De um texto que diz assim, verso 9, que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Por que isso? Na nota de introdução eu tentei de alguma maneira dizer para você, há nomes que são importantes,
há nomes de pessoas que são importantes, há nomes que abrem portas, há nomes que fazem toda a diferença. Quando se ouve determinados nomes, muitas vezes o Brasil para, ou se não é o Brasil, outros lugares, outros países param por causa daquele nome. Nós temos hoje, por exemplo, não é um nome tão falado, mas é o nome do presidente da nação mais poderosa do país, que é os Estados Unidos, o Joe Biden. É um nome. Um outro nome que tem sido muito falado nos últimos tempos, que é do tal do Elon Musk. Elon Musk é um outro nome poderoso, é um nome influente. Então nós temos nome de pessoas que você olha e quando você ouve aquele nome, você fala, esse daí, esse, independente do nome da pessoa, independente de quem seja a pessoa, a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome. Acima. E é importante para a gente começar a nossa campanha pensando a respeito disso, porque às vezes nós vamos fazendo campanha e nós vamos buscando respostas e nós às vezes estamos tristes, estamos chateados, desanimados, preocupados, porque determinado nome tem tirado a nossa paz. Determinado nome tem tirado a nossa alegria. Determinado nome tem trazido para nós alguma preocupação. Aqui o texto fala para nós desde o começo: o nome de Jesus está acima desse nome. Olha, pastor, eu estou aqui preocupado, eu estou aqui, eu vou buscar resposta em Deus, que tem uma pessoa, o nome de Jesus está acima do nome dessa pessoa. Eu estou aqui porque tem uma causa, e a causa ela tem um nome. Às vezes é uma causa na justiça, às vezes é uma causa conjugal, é uma dificuldade conjugal, às vezes é uma enfermidade, tem nome, o problema ele tem nome, as dificuldades elas têm nome, mas a Bíblia diz que Jesus está acima de todo nome, todo nome. Então é importante a gente começar pensando assim, Jesus está acima do problema que eu estou enfrentando. Jesus está acima da adversidade, da dificuldade, da luta, da prova, da dor, da vergonha que eu estou passando. Jesus está acima. Então, nós vamos buscar no nome de Jesus a mudança da situação. Ao nome de Jesus, a Bíblia diz, o verso 10, vai se dobrar todo o joelho. Isso é uma outra coisa importante para nós pensarmos aqui, porque há pessoas que são orgulhosas, há pessoas que são nariz empinado, há pessoas que são difícil, e elas até às vezes desfazem da nossa fé, elas desfazem de nós, elas às vezes elas ignoram. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar. Com outras palavras, a Bíblia está dizendo que todo joelho vai reconhecer a grandeza de Deus. Pode ser que alguém hoje esteja falando assim, quero ver o que o seu Deus vai fazer. E nós temos, por exemplo, na história bíblica, o Senaqueribe, que era um rei. Senaqueribe dizendo, você acha que o seu Deus vai ajudar? Você acha que seu Deus vai fazer alguma coisa para você? Você acha que o seu Deus vai? Você acha? Nós vemos o rei que manda colocar o Sadraque, o Mesaque, o Abednego na fornalha, o Daniel na cova de leões,
e no final eles reconhecendo. Nós vemos o grande Nabucodonosor, ele comendo capim, porque ele não quis dar glória para Deus. Então, o texto fala assim, ó, não importa o que as pessoas estejam dizendo para você a respeito da sua fé, a respeito do Deus que você serve. Talvez alguém até afronte você exatamente porque você é um cristão, uma cristã. E a pessoa tira sarro, porque para muitos ser crente é sinônimo de ser tonto. Para muitos ser crente, a pessoa que é crente, ela é tonta, ela é boba, ela aceita qualquer coisa, as pessoas fazem mal e ela vai. Para muita gente é assim. E nós muitas vezes acabamos mesmo agindo de uma maneira que aparentemente parece que estamos sendo bobos e tontos, mas na verdade nós estamos colocando a nossa confiança no Deus que age em nosso favor. E a Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Então você vê a construção da história. E ainda o texto diz assim, ó: toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Toda língua. Toda língua. Quer dizer, não importa a pessoa, seja ela uma pessoa de renome ou um ilustre desconhecido, seja essa pessoa daquelas pessoas difíceis de se lidar ou uma pessoa boazinha, em algum momento ela vai dizer: Jesus Cristo é Senhor. E aí é importante nós pensarmos que hoje é tempo de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, hoje é dada a oportunidade para as pessoas confessarem Jesus em vida. Mas vai chegar uma hora que essas pessoas que não confessaram Jesus aqui na terra terão que confessar Jesus nos céus, mas não mais para a salvação, apenas e tão somente para reconhecimento de que estavam erradas em seu raciocínio. Apenas para isso. Por isso eu te provoco nessa manhã. Não sei como é a sua história, a sua trajetória de fé. Confesse Jesus, você que está nos acompanhando através da transmissão, confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida, passe pelas águas do batismo, participe de Santa Ceia, desenvolva uma vida com Cristo para a salvação, para você chegar lá no final e dizer assim, ó: eu estava certo, eu já havia confessado Jesus como meu Salvador e meu Senhor desde lá de trás, e assim a salvação ser uma realidade na sua vida. Eu tenho separado 3 pontos para conversar com você a respeito do nome de Jesus. 3 pontos para nós pensarmos e logo finalizarmos, fazermos a oração. Primeiro ponto: o nome de Jesus, e eu estava falando um pouco disso, é um nome que salva. Atos 4:12. Atos 4:12, o Vitor vai nos ajudar projetando aqui. Aí eu faço a leitura com você aqui. Fica melhor por causa de falar a mesma tradução. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Primeiro ponto para a gente pensar sobre o nome de Jesus. Ainda que nós já pensamos tanta coisa sobre nome, importância do nome, relevância do nome. Primeiro ponto, a salvação. A importância e a necessidade de nós sermos salvos. Tem gente que não acredita no inferno, e tem gente que não acredita no céu. E está tudo bem, não tem problema nenhum.
Nós não vamos brigar com ninguém, porque a pessoa não acredita no céu ou porque a pessoa não acredita no inferno. Mas nós acreditamos no céu e nós acreditamos no inferno. Agora, é importante nós entendermos que o inferno é lugar para quem não se arrepende. Para quem não se arrepende. Então, o inferno não foi criado para os homens, foi criado para o diabo e para os seus anjos. Aí tem pessoa que fica aí querendo ocupar lugar de anjo lá. Vai ter anjo para ficar de pé depois, porque o homem, porque a mulher ocupou o lugar dele, a cadeira dele lá no inferno. É lugar dos anjos, deixa os anjos que ocupem lá. Parte dos anjos, não todos os anjos, é claro. E do diabo, para nós tem o céu. Tem o céu. E o texto fala, não há salvação. Salvação do quê? Da condenação eterna. Salvação da condenação eterna diz respeito a viver eternamente longe de Deus. Você vê, outro dia eu estava acompanhando uma pessoa que durante um período de tempo esteve na presença de Deus, procurou fazer as coisas certas, foi batizada. A pessoa estava procurando seguir aquele modelo que para nós entendemos assim, ó, é o modelo mais apropriado para ser um bom cristão, uma boa cristã. A pessoa estava seguindo, ela vinha para a igreja, ela até dizimava e ofertava, participava das atividades, ouvia, aprendia, estava junto, orava, lia a Bíblia. Em algum momento na vida dessa pessoa, que a vida dela melhorou um pouco, ela tomou a decisão de se afastar de Jesus, porque a vida dela já estava boa. À medida que a vida começou a ficar boa, ela foi se afastando, até que ela se afastou de vez. No meio do caminho, ela vai se afastando, as dificuldades vão retornando. Aos poucos, as dificuldades vão chegando. Elas não chegam todas de uma vez, mas elas chegam. Só que não vem apenas as dificuldades que havia antes, vem outras tantas dificuldades junto. Essa pessoa que estava com a vida arrumada, a vida da pessoa estava em ordem, era só fazer a manutenção. Sabe não é só a mulher que limpa a casa, né? Hoje em dia, principalmente hoje em dia. Mas sabe quando a casa está arrumada, está limpinha, você pega, dá aquela faxina assim, ó, deixa a casa limpinha, janela limpa, vidro limpo, porta limpa, banheiro limpo, quarto, sala limpo, varanda limpo, tudo limpo. Aí você fala, agora é só manter limpo. A vida da pessoa estava arrumadinha. Aí ela toma a decisão de afastar de Jesus. A vida dela virou uma bagunça, virou de ponta cabeça. Aí ela me liga, desesperada, chorando. Pastor, eu não sei o que eu faço. Meu Deus, a minha vida está acabada. Foi chorando e apresentando. Então, por que eu estou contando esse exemplo? Para mostrar assim, ó, que a gente vem para o templo, a gente ouve a palavra, a gente ora, a gente busca a Deus. A nossa vida, ela acaba sendo uma vida um pouco mais organizada, um pouco mais tranquila. Não estou dizendo que é sem dificuldade, que a gente segue tendo dificuldade, mas acaba sendo uma vida mais equilibrada. Uma semana, um mês que a gente se afasta, a vida vira de ponta cabeça. E vira. A gente sabe que vira. Então, quando fala de salvação, tem gente que não consegue imaginar. A salvação é para que a pessoa não seja condenada, porque condenação é viver longe de Deus na eternidade. Viver ilustração que a Bíblia oferece para a pessoa entender é viver aonde o choro não cessa.
Quer dizer, dor constante, onde o verme não morre. Não morre. É o tempo todo o verme. Isso tudo é linguagem para facilitar a compreensão. O fogo não se apaga. É para a gente entender. Já queimou a mão alguma vez no fogão, por exemplo? Alguém já queimou a mão aí? É bom ou não é? Fica ardendo a semana inteira. Uma queimadinha que você deu com palito de fósforo. Miserável fósforo, queimou a mão. Uma semana fica ardendo o dedo. É uma coisa de maluco. Você encosta, às vezes nem no fogo, você encosta na panela que está quente, pronto. A queimadura. Imagine, então a Bíblia está dizendo assim, ó, um lugar onde o fogo não se apaga. Ela está querendo dizer para nós assim, ó, é um lugar onde a dor ela será contínua, mas não é um dia, não é 2 dias, não é 10 dias, é a eternidade. Eternidade. E eternidade não dá nem para nós imaginarmos quanto é a eternidade. Então, o texto, primeiro ponto da minha conversa com você. O nome de Jesus traz salvação. Não tem outro nome. Não tem outro nome. Não tem nome de Maria. Maria não salva. Pelo contrário, Maria falou: meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Buda não salva. Eu achei até engraçado esses dias. Eu vi uma imagem das pessoas que estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul. Nós devemos nos compadecer desse momento que eles estão sofrendo. Mas na imagem passava era uma foto, 2 pessoas carregando duas imagens desse tamanho. Aí a pessoa estava carregando. Alguém escreveu ali embaixo: se esse santo está precisando ser carregado para não ficar perdido no meio das águas, parece que não é o melhor santo para se buscar a salvação. Você está tendo que salvar o seu santo, aonde que vai parar o negócio? Não estou falando com deboche, não estou falando com desrespeito à fé de ninguém, mas eu estou dizendo que muitas vezes as pessoas canalizam a confiança delas para a salvação em quem não pode salvar. O texto diz: não há outro nome, não tem outro nome. O nome que salva é o nome de Jesus. Pastor, eu quero salvação para a minha vida. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Então você precisa de Jesus. Esse é o nome. Pastor, na minha casa eu tenho familiar, eu tenho pessoas da minha casa que ainda não são salvas. Você precisa falar do nome de Jesus para essas pessoas. Precisa orar e pedir para Deus abrir o entendimento dessas pessoas a respeito do nome de Jesus. Para salvação. Tá? Segundo ponto. O nome de Jesus é um nome que cura. Atos 3:6. Falei disso aqui há pouco tempo, inclusive. Atos 3:6. Está esperto hoje aí, Vitor? Eita, acordou cedo hoje, né? Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Ande. Em nome de Jesus, ande. Quem é que cura? Jesus. Nós sabemos que o sistema de saúde não é o SUS. É o SUS também. Mas é o SUS, as outras tantas, os outros tantos convênios médicos. É luta. Porque tem gente que fala: porque o SUS. Outro dia eu estava precisando de um médico.
médico. Eu tenho um convênio. Pedi para a Rafa, entra em contato, tenta marcar para mim o retorno com o médico. Sabe quando que o médico tinha um retorno para mim, Renilda? Dezembro. Não, eu estou falando. Aí eu falei, não, você, volta a ligar, conversa e explica que é retorno. E é um retorno que o próprio médico falou, não demore para voltar. Aí tentou de novo. Conseguiu remanejar, não sei se para outubro ou para novembro. Novembro. Retorno. Aí você vai falar, porque o SUS não é o SUS. É o SUS e é os outros, tanto que eu não vou falar nome de convênio aqui, porque vai que alguém inventa de querer me processar, aí eu não tenho dinheiro nem para pagar a marmita da hora do almoço, vou ter que pagar processo. Né? Mas, então, o segundo ponto mostra para nós o quê? Que o nome que manifesta a cura se chama Jesus. O meu pai tinha um exame médico marcado, né? Tentando marcar. Um exame médico, uma endoscopia. Apareceu uma bolha na barriga dele, ninguém sabia o que era. O médico lá no pronto-socorro falou assim, ele deve ter encostado a barriga no fogão. Meu pai não encostava a barriga no fogão, mas o médico falou isso aí. A gente tentou. Meu pai morreu. 2 anos depois que meu pai morreu, ligaram falando assim, viu? Estou ligando para falar que conseguimos agendar a endoscopia para o seu pai. Fala, olha, vai ter que ir no cemitério para desenterrar ele então, porque já faz 2 anos que ele está morto. Parece que eu estou falando uma coisa que não é verdade. Eu estou falando a verdade. Por que eu estou falando isso? Para reclamar da vida? Não, não é para reclamar da vida. Estou falando isso para dizer para você, para reafirmar, para a minha cabeça pensar, a cura divina está em Jesus. E muitas vezes acontece dele usar pessoas da área de saúde para contribuir na cura na nossa vida. Muitas vezes acontece. Agora, a Bíblia ensina para nós assim, não colocar a nossa confiança nas pessoas, não colocar nossa confiança no nosso entendimento, não colocar nossa confiança na nossa força, não colocar confiança nas nossas riquezas. Tanto que tem, você lembra daquele piloto de Fórmula 1, o Schumacher? Aquele rapaz tem muito dinheiro. Tem uma coisa que ele tem é dinheiro. E está lá. Infelizmente está lá. Deitado na cama sem ter o que fazer. Não é dinheiro, não é força nossa, não é sabedoria nossa, não é os contatos nossos. É Deus. Esses dias eu estava conversando, na segunda-feira à noite aqui, eu estava conversando com a turma e dizendo, a Andréia estava junto, ouviu eu falar. É em Deus que nós temos que buscar a nossa resposta. Muitas vezes, Deus vai usar pessoas para nos ajudar. Mas em outras tantas vezes, Ele vai agir. Então, como que Ele vai agir? Trazendo saúde para nós. Ele vai agir de maneira instantânea, de maneira gradativa, ou Ele vai agir usando pessoas? Não importa. O importante para nós é que o nome de Jesus traz saúde. É isso que importa para nós. Então nós vamos falar com Ele. Deus, eu quero saúde. E o nome de Jesus dá saúde. Esse rapaz da história aqui era um paralítico que ficava lá na porta do templo
vai saber durante quanto tempo da vida dele ele ficou ali, esperando, dependendo de uma esmola. Até que o Pedro, ele fala, em nome de Jesus, ande. Ele não apenas começa a andar, mas ele começa a saltar. E ele começa a se alegrar na presença de Deus. Vamos recapitular para ir para o último ponto e finalizar a nossa conversa? Primeiro, no nome de Jesus tem salvação. Segundo, no nome de Jesus tem cura divina. Terceiro, no nome de Jesus tem autoridade. Marcos 16, 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. Diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Em meu nome, autoridade. Autoridade. Sabe, tem uma coisa que hoje, nós temos visto muitas pessoas terem dificuldade em exercer a autoridade. A pessoa tendo dificuldade de exercer a autoridade no local de trabalho. Muita gente tem passado dificuldade, muito patrão, muita patroa, muito encarregado, muito diretor de exercer a autoridade. Porque nós vivemos num tempo onde a insubmissão ela está em alta. Então, quando você tenta de alguma maneira mostrar que existe um caminho para ser trilhado, as pessoas muitas vezes elas se revoltam, elas se rebelam. Você vê pai, você vê mãe que muitas vezes nós vemos perderam, como costuma falar, mão em relação ao cuidado do filho e da filha. Ah, fulano perdeu a mão, já não consegue controlar mais. Está dizendo assim, perdeu a autoridade. A gente vê hoje em dia tanta coisa. Então, a autoridade, ela é importante porque a autoridade diz respeito a manter o controle da situação. O controle da situação. E o nome de Jesus nos dá autoridade para que nós possamos exercer o controle da situação. Nós não temos como impedir que o pássaro sobrevoe a nossa cabeça. Você consegue fazer isso? Não dá. O pássaro voa assim, sobre a nossa cabeça. E se nós não tomamos cuidado, ele faz cocô na nossa cabeça. As pombas miseráveis, elas fazem. Mas nós conseguimos impedir que o pássaro ele faça um ninho na nossa cabeça. Bom, não dá para impedir que o pássaro voe lá. Eu posso ficar atento para ele não fazer nada na minha cabeça. Mas eu consigo impedir que ele venha fazer um ninho na minha cabeça. Se eu deixar o pássaro fazer um ninho na minha cabeça, significa que eu sou muito mole. Não é mole, muito mole. O cara está andando com um ninho na cabeça. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Que existem situações que nós talvez não tenhamos como impedir que elas aconteçam, mas nós temos como manter o controle da situação para que aquela situação não acabe com a nossa vida, com a nossa história, com a nossa casa, com a nossa família. A autoridade. Aí o texto sugere uma série de situações que nós podemos fazer uso da autoridade. Pastor, na minha casa
determinado assunto está fora do controle. Pelo nome de Jesus, você vai começar a fazer uso da autoridade que Ele dá a você. Ele dá a você autoridade. Aqui, eu não vou reler tudo o que está escrito aí. Autoridade sobre os demônios. Autoridade sobre. Tem demônio que trabalha, que bagunça, que age e faz e desfaz na casa da pessoa. Eu falo, tem gente que fica brava comigo. Eu não ligo que fique bravo. Pra falar a verdade, eu não ligo mesmo. Tem gente que fica bravo. Tem crente que dentro de casa tem uma adega. Dentro de casa a pessoa tem lá o barzinho dela. Eu não tenho como impedir que um bar seja aberto. Mas eu tenho como impedir que na minha casa a bebida entre. Por exemplo. Eu não tenho como impedir que as biqueiras existam. Não tem como impedir que as biqueiras existam. Vai ter biqueira para cá, para lá, para colar. Mas eu tenho como impedir que a droga entre na minha casa. Através da autoridade. Da autoridade. Não tem como impedir que os bordéis, os lugares de prostituição existam. Não tem como. Nós não vamos conseguir, vai ficar maluco, não vai conseguir. Mas eu tenho como conseguir que a pornografia, que a prostituição, por exemplo, entre dentro da minha casa. Eu tenho. Então, isso nós temos que fazer uso. Que é da autoridade que está sobre a nossa vida, para nós determinarmos o que entra, o que não entra na nossa casa, o que pode, o que não pode na nossa casa, o que pode, o que não pode no nosso casamento, o que o nosso filho ou filha pode ou deixa de poder. E pelo nome de Jesus nós podemos barrar, nós podemos frear. Vou falar uma outra coisa que dá pano para manga, mas tudo bem. Hoje em dia o pessoal tem vida sexual ativa para tudo quanto é lado, tudo quanto é jeito. Tem gente que engravida e não sabe nem de quem engravidou. A gente sabe que tem disso. A gente sabe. Outro dia conversava com uma pessoa, a pessoa pela internet, a turma marca os encontros, a pessoa conheceu a pessoa pela internet, se encontrou com a pessoa no primeiro encontro, foi para a cama, engravidou e a outra pessoa desapareceu. Aí quem que era a pessoa? Era um perfil falso. Grávida, não sabe nem de quem que está grávida. Não temos como impedir essa vida sexual libertina que existe lá fora, nós sabemos. Mas dá para impedir que o filho ou que a filha traga para dentro de casa alguém para vir para ter relação sexual dentro de casa. Está entendendo, não está? A conversa. Tem coisa que nós não temos como impedir lá fora aconteça, mas que dá para a gente impedir pela autoridade que o nome de Jesus nos confere, dá para a gente impedir que venha acontecer na nossa casa, na nossa família, na nossa vida pessoal. Dá para impedir. Então, o nome de Jesus, e eu vou finalizar a conversa, eu já falei até demais, o nome de Jesus, ele nos ajuda a entender 3 situações. Preciso de resposta, pastor. Estou nessa campanha, estou junto com o senhor. Preciso de resposta, preciso de salvação na minha casa. A salvação está em Jesus. Pastor, preciso de saúde, de cura divina. Eu ou alguém da minha casa está doente. Em Jesus tem cura. Pastor, a situação na minha casa, na minha família ou na vida de determinada pessoa fugiu do controle. Em Jesus nós temos autoridade para que a situação ela venha a estar em seu determinado lugar. Aí nós temos que fazer uso da autoridade. Não sei se você tem cachorro na sua casa ou não,
Mas o seu cachorro, se você tem, quando ele começa a querer fazer alguma gracinha, você logo dá uma voz de comando para ele. Isso se chama exercer a autoridade. Se você não fizer nada, ele faz e desfaz com você ali. É assim ou não é, Wesley? Wesley gosta de cachorro, tem o cachorro dele. Você tem cachorro? Não? Vou arrumar um filhote para você. Está cheio de gente querendo doar cachorrinho. Os cachorrinhos precisam de gente para cuidar. Tem cachorro, Cristiano? Pai de pet? Meu Deus, né? Eu estou tentando falar para você assim, ó. O nome de Jesus está aí para a gente fazer uso dele. Para que a nossa vida, se ela não fique mil maravilhas, porque a gente sabe que no mundo nós teremos aflições, mas para que a nossa vida ela fique pelo menos organizada, encaminhada e ajustada para vivermos abundantemente dentro do possível aqui na terra. Fica em pé, por favor. Fique em pé. Você que está aí na sua casa, a história, a conversa é a mesma para você. Pega seu material de campanha. Não sei se deu tempo de você escrever ou não. Nós escolhemos entregar hoje para você o material. Se você escreveu, ótimo. Se você não escreveu, escreve. Na próxima quarta você traz o seu material, tá bom? Eu quero orar com você agora em cima do que está aí. É fazer uso da autoridade. É declarar pelo poder que há no nome de Jesus que a situação ela vai ser mudada. E eu sei que vai mudar. Eu sei que vai mudar. Meu Deus, em nome de Jesus, se precisamos de saúde, Jesus nos dá saúde. Se precisamos de salvação, Jesus nos dá salvação. Se precisamos de autoridade para reverter situações, Jesus nos dá autoridade. Tudo que nós precisamos se resume a um nome: Jesus. Que esse nome faça a diferença na vida, na casa, na família do meu irmão, da minha irmã. Em nome de Jesus, eu oro, iniciando essa campanha, declarando desde já, pelo poder que há no nome de Jesus, que essas situações que estão sendo colocadas diante do Senhor serão revertidas para a glória, para a honra e para o louvor do teu santo, bendito e poderoso nome. Pode passar recolhendo os pedidos referentes ao primeiro nome. Jesus, 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 Jesus.